A Copa não tem sido apenas um momento de confraternização e torcida, mas também de alimentar relações com pessoas de outros países. Nos aplicativos de encontros, o movimento é bom, com os downloads aumentando desde o Tinder, mas voltado para os héteros e que teve alta de 30%, até o Grindr, muito utilizado pelos homossexuais e que teria uma elevação de cerca de 50%. Bom, para algumas mulheres héteros, a gente pode colocar dessa forma, a espera desse tal príncipe encantado, estrangeiro, né, se a gente poderia colocar dessa forma, aparentemente esse parece um bom momento, uma grande chance, mas as autoridades têm demonstrado preocupação com o risco de essas mulheres estarem se expondo à exploração sexual. A gente vai falar hoje sobre o fascínio que algumas mulheres têm sobre os tais gringos, e até falar sobre como é que ficam os héteros e os homens gays nessa história, né? A gente conversa com a psicoterapeuta Sheila Vasconcelos. Tudo bem, Sheila? Tudo bom. É psicanalista. Psicanalista, Sheila Vasconcelos, perdão. Boa noite. E a médica sexóloga Alcione Bastos. Tudo bem? Tudo ótimo, Renato. Boa noite. O que explica esse, se a gente pode colocar dessa forma, esse sonho por um príncipe estrangeiro? O que explica isso por parte de parte das mulheres, pelo menos? Bom, a fantasia, né, de ter um romance, eu acho que mesmo as mulheres emancipadas, as mulheres liberais, todas elas, no fundo, são românticas. Então, assim, existe sempre a fantasia de ter um romance com o estrangeiro, com o outro, com aquele que não fala a sua língua, que tem um jeito diferente. Então, ronda essa fantasia feminina. Eu acho que, falando das mulheres, né, heterossexuais, eu não sei o que minha colega acha. Eu queria antes fazer uma ressalva que a gente não pode reduzir, né, são perspectivas, para as pessoas não saírem com a ideia construída, né, de que somos autoridades e vamos dar conta desse assunto. Mas, assim, a fantasia, sem dúvida, de encontrar alguém que tem algo que você não tem, porque a fantasia humana de completude é exatamente essa, né? Eu quero algo que eu não tenha. Então, parece que o estrangeiro aponta para isso, né, para algo que te falta. Então, uma nova língua, um novo país, uma nova perspectiva de vida, mil fantasias. No cinema, a gente normalmente acompanha essas histórias que têm a ver com príncipes de outros lugares, que vêm para te salvar do dragão, para te salvar da sua vida. Eu acho que tem um desejo de mudança muito grande envolvido nessa fantasia com o estrangeiro. Agora parece, e aí é claro, né, e vou fazer cor aqui o que você falou, né, a gente não vai dar conta do fenômeno, a gente vai dar conta de algumas partículas, né, quem somos nós aqui para ficar... Mas, assim, dentro dessa concepção de que uma parte dessas mulheres estaria atraída por essa ideia de um príncipe encantado estrangeiro, né? Isso bate de frente até com uma concepção que a gente tem construído, né, ao longo do tempo, de emancipação, de empoderamento e tal. Parece, a um primeiro momento, há quem diga que é o contrário, que é empoderamento da mulher, quando ela diz assim, eu quero ter essa fantasia, tenho tanto direito a ter fantasias quanto homens têm, né, de qualquer natureza que seja. Isso é o meu empoderamento em exercício, né, naturalmente. E há perspectivas que dizem que não, que isso é justamente reforçar o estereótipo da mulher brasileira, que é fácil, etc. e tal. Como é que vocês veem essas diferentes concepções em torno desse mesmo fenômeno? Renato, achei bem interessante o que você falou, até essa palavra atraídos, porque tem uma ideia de uma certa traição de si mesmo, que eu me pergunto, por que as mulheres não podem reinventar o homem que existe aqui ao lado dela, né? Parece que esse homem que ela conhece, que pode ser tão encantador quanto um que vem de fora, tipo, você tinha falado isso, não foi, Dalmi, que os rapazes aqui estão deixados de lado, né? Porque chegam as pessoas com biotipo diferente, inclusive, falam diferente. Enfim, as pessoas vieram para a Copa, estão todas felizes, animados. Então, isso também carrega essa fantasia de uma certa onipotência maior ainda. Mas por que a mulher não pode entender que essa construção, essa falta que ela tem, que pela mulher, especialmente a psicanálise considera que é uma falta existencial, que ela não pode resolver com ela antes de acreditar isso a uma outra pessoa, a um estrangeiro, por exemplo? É arriscado, entendeu? A procura seria pelo príncipe encantado, porque assim, a gente vive num momento onde a mulher tem
uma liberdade, somente sexual, muito grande. Ela estaria, assim, de fato, é o príncipe encantado que ela quer, ou a gente está confundindo? A mulher, ela quer ter liberdade, inclusive de sair, se divertir, curtir, depois voltar para casa sem receio, sem vergonha de alguém ficar julgando ou pré-julgando ela? Eu acho que ela quer experimentar. Eu acho que existe, não só, eu acho que é assim, a gente não pode nunca dizer é isto, é aquilo e tirar tudo mais, né? Assim, eu acho que não pode tirar nada. Tem fantasia de todo tipo. Mas assim, ela quer experimentar, ela tem a curiosidade de experimentar. O homem também, a gente está falando da mulher, né? Mas assim, o homem também tem a fantasia de experimentar a gringa. Eu acho que existe essa fantasia, experimentar, ver o cheiro, o gosto, o papo, como é, a textura, sabe, da pele. Tem muita coisa também da curiosidade, que a gente também não pode pensar assim que ela quer se realizar conhecendo uma outra pessoa para ficar para sempre. Não, ela quer ficar uma noite, ficar um dia, ficar um fim de semana, curtir. E aí, o que rolar, rolou. Eu acho que tem muito isso, sim, que você falou, Dalmi. Muita gente, assim, em discussão com relação a esse assunto, a gente acredita, assim, né? Muitas mulheres afirmam que a procura pelo gringo também está pelo fato de que eles vêm de locais onde o conservadorismo é menor ou não existe, enfim, e que com o gringo as mulheres podem ter liberdades que com os homens aqui não têm. Mas pode quebrar a cara, né? Porque tem muitos lugares aí que vieram e que são muito mais conservadores do que o Brasil. A gente tem que pensar nisso também, né? Tem um choque cultural. Eu estava lendo, antes de vir para aqui, algumas entrevistas de mulheres que se casaram com estrangeiros e elas falam de um sofrimento muito grande, embora tenha uma satisfação, de um certo cuidado de alguns, mas assim, o choque cultural é um problema muito sério nesse encontro. Quando você sai do seu país e é acolhido numa outra cultura, numa outra família, enfim, não é uma coisa tão simples quanto parece. E lá fora, me parece que existe um certo estigma de que a mulher que se casou com esse estrangeiro, ela é sempre uma aproveitadora. Porque ela quer, enfim, parece que ela fica num certo desmerecimento daquela relação, como se o outro fosse superior. E aí eu já não sei mais se passa pela nossa tradição de ter sido colonizado, entendeu? Se a gente ainda não conseguiu se libertar um pouco dessa ideia de que o bom está fora e não está aqui dentro. Quando você fala isso, Sheila, a impressão que dá é assim, cuidado com o que você deseja, porque de um lado existe um senso de escapismo, né? Isso. Que vamos aqui reprisar, né? Que algumas mulheres têm, né, por essa ideia do estrangeiro, mas não não tem uma perspectiva um pouco mais além de o ato vivenciado, né? A relação firmada, o que é que vai acontecer depois. É uma coisa assim, já que nós estamos falando tanto nesse termo, né, que tem sido muito utilizado do príncipe encantado, que a fábula, a gente costuma pensar só no final feliz, pode beijar a noiva, acabou e está tudo certo. Não, você falou uma coisa espetacular, Renato. Eu acho que tem isso mesmo, tem que ter um certo cuidado, né? Você inflaciona sempre a sua fantasia, o problema todo é esse. Mas sendo estrangeiro ou a pessoa que você conhece na Bahia, numa festa ou na balada, a inflação é sempre da nossa fantasia, da nossa expectativa. E eu não diria cuidado com o que você deseja, eu diria entenda o que você deseja. Porque a maioria das pessoas, e aí eu falo bem como psicanalista, é o que eu escuto no divã todo dia, não sabe exatamente o que elas desejam, entendeu? A princípio, o que é um príncipe? O que é ter um príncipe encantado? O que seria isso na economia de cada um? Por exemplo, eu acho que ter algo que dê sentido à sua vida é muito mais, de uma magnitude muito maior do que você delegar a um parceiro toda essa responsabilidade. Então, por exemplo, eu posso dizer que um escritor pode ser mais feliz na sua escrita, embora tenha um casamento satisfatório, mas ele pode ter mais satisfação em escrever do que... Vocês entendem, assim, sim. O projeto existencial, você bancar a sua magnitude enquanto ser, e é isso que as mulheres se equivocam, né? Quando elas se separam, elas ficam devastadas, porque é como se ela se realizasse através da vida do outro, e não da própria existência. Ainda mais no mundo onde a mulher procura cada vez mais ser independente e ser realizada sem um príncipe encantado. O príncipe encantado, ele deixa de ser um príncipe e sim um mordomo, digamos, mais ou menos assim. Alcione, você pensa diferente? Não, eu
acho que a gente está colocando como se ela quisesse ficar com o estrangeiro para sempre. E, assim, tem que ter cuidado, porque eu acho que a gente tem muitas categorias aí envolvidas. A gente não pode misturar, por exemplo, como se a gente estivesse num caldeirão misturando coisas diferentes. São coisas diferentes. Por exemplo, a mulher da classe socioeconômica mais baixa, ela pode ter realmente sonhos de talvez mudar de vida, né? Sair daqui, ascender socialmente, seria vou fazer um alpinismo, alguma coisa assim, sem essa consciência toda. Mas a mulher que tem uma classe mais alta e a menina, a adolescente que está encantadinha e que ela está com os planos dela correndo bem por aqui, eu acho que ela não está pensando em se casar ou ficar ou ir embora com esse carinha, não. Eu acho que ela quer experimentar. Então, eu acho que a gente não pode misturar coisas diferentes, entendeu, Dalmi? Entendo perfeitamente. São 6h21. A gente conversa com a psicanalista Sheina Vasconcelos e também com a médica sexóloga Alcione Bastos. E a gente agora vai saber como é que está a situação do trânsito na capital baiana. Mas daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre essas idealizações e também tentando entender qual é o lugar dos homens heterossexuais e dos homossexuais nessa história. Estão sendo príncipe encantado, né? Já que nós estamos falando do príncipe encantado, desse Exato. termo, né, que você utilizou para conceituar isso, vamos também falar um pouquinho sobre esse lado da moeda. Band News FM 99,1. A primeira rádio de Salvador, só notícia e só FM. Agora, 6h35, você está ouvindo a Rádio Band News FM de Salvador, 99,1. Hoje nós estamos falando sobre as expectativas em torno da vinda dos estrangeiros e de como isso pode mexer com o imaginário, não só das mulheres, mas também dos homens, tanto os heterossexuais como os homossexuais. A gente estava comentando aqui no primeiro bloco que o movimento do Tinder cresceu em 30%, né, que é um aplicativo para encontros, é um pouco mais voltado, por assim dizer, para os héteros, mas, por exemplo, o Grindr, que é mais conhecido do público homossexual, cresceu 50%, são as estimativas de que cresceu ainda mais. Qual e a gente ainda não tem também fechados quais são os números da movimentação dos turistas exatamente, mas tem uma expectativa, por exemplo, com relação à Copa da África. A Copa anterior mostrou que mais de 60% dos turistas eram homens solteiros. Será, e aí eu pergunto aqui, eu vou passar a bola para nossas entrevistadas, será que isso pode explicar por que aparentemente mulheres hétero estariam se dando melhor no sentido assim de ter uma oferta assim de possibilidades maior do que os héteros, pelo menos os homens heterossexuais? É possível a gente aferir isso aí? Sim, eu acho. Eu acho que se tem uma oferta, né, um aporte maior do público masculino, livre, leve e solto e querendo se divertir, usando os espaços que existem na cidade para diversão, né? Porque eles vêm de férias, eles vêm passear, eles vêm conhecer. E principalmente porque existe no imaginário deles que existe muita liberdade aqui, né? O Brasil vende essa imagem, né? Essa imagem de felicidade, de liberdade, de mulher bonita e de homem, assim, que também está a fim de ser feliz, de namorar, de curtir. Então, eu acho que existe essa expectativa nas pessoas. Então, ronda isso. Eu sinto isso, que as pessoas estão mais... vamos para a barra, vamos para isso, vamos para aquilo, porque tá rolando muita gente de fora. Claro. Eu fico pensando que quem vem de fora também tem a fantasia pessoal de que ele pode ser qualquer coisa aqui, né? Inclusive, um hétero experimentar outras fantasias homossexuais também. Porque você está em outro país, 60% solteiros, é um índice interessante de se pensar. Porque a gente está pensando muito das mulheres, no primeiro bloco falamos das mulheres em relação à fantasia do príncipe, mas para quem vem aqui também, é como se você tivesse uma certa liberdade, porque o seu meio social te cobra determinadas condutas que você habitualmente tem no seu país. Mas quando você se desloca e vem para um país que alimenta fantasias onde tudo pode na sua fantasia. Então, como é que chega esse estrangeiro aqui? Ele também chega mais leve, né? Tipo, topo tudo, né? Qualquer coisa eu estou topando. Então, isso pode ser muito encantador também. Porque o recalque é uma coisa pesada sobre a nossa vida, né? Então, se você vai para um outro país,
As pessoas que vão para a Holanda, por exemplo, falam, eu quero ir para a Holanda, porque lá pode tudo, a prostituição está nas vitrines, pode fumar maconha, droga liberada, e todo mundo vai para lá achando que vai ser esse oba-oba e não é bem assim. Mas o Brasil, enfim, eu acho que tem muito essa ideia de... Quando a gente viaja de férias mesmo, a gente se permite determinadas coisas que no nosso dia a dia... Deixa só eu pedir desculpas aqui ao ouvinte pela minha falta de educação. Não reapresentei nossas entrevistadas. O senhor acabou de ouvir aqui na psicanalista Sheina Vasconcelos e também estamos aqui com a médica e sexóloga Alcione Bastos. Elas estão nos ajudando a entender as diferentes facetas de um fenômeno que é difícil mesmo da gente fechar todo certinho. Agora, vocês acham, é claro que não estamos aqui falando no campo filosófico, etc., mas vocês acham que cabe aí alguma discussão moral em torno desse interesse, dessa vontade de descobrir o outro? Porque eu acho que existe um pouco também dessa discussão em comentários em redes sociais, e lá vamos nós falar novamente dos comentários em redes sociais, né? Mas, enfim, as mulheres são taxadas, as mulheres que demonstram um desejo, um interesse de conhecer algo diferente, como, não vou nem falar os nomes aqui, né? Vocês acham que cabe uma discussão moral em cima disso? Eu não. Eu acho que só o cuidado mesmo, mas eu não vejo por que botar essa culpa mais... Esse peso. Essa moralidade. O peso já está dado desde o nascimento. Exatamente. Agora eu queria fazer uma diferença interessante que foi Caligares que fez no livro dele, que eu gosto muito, entre... uma pessoa, um homem moral e o moralismo. O moralista é aquele sujeito que tenta reprimir no outro aquilo que ele não tem coragem de fazer. E o homem moral não, é ele que estabelece regras e condutas que ele tenta sustentar na vida dele. Então, normalmente o moralista é um cara meio hipócrita, que ele fica cantando aos quatro cantos o que deve ser um bom comportamento, o comportamento esperado, e na verdade ele mesmo não consegue sustentar esse comportamento na sua vida íntima. Então é como se ele acusasse o outro de algo que ele não consegue controlar. Mas eu acho que isso é um pouquinho inconsciente também, né? Sempre, sempre. O inconsciente, ele é nosso melhor inimigo. Falando na questão de que a maioria são homens que estão vindo para a Copa do Mundo, até porque é um evento masculino, né? Assim, o futebol, querendo ou não, ele é um esporte mais voltado para os homens e naturalmente, né, historicamente, os homens praticam mais, enfim. E as mulheres apreciam. Exatamente. Sim, muito. E agora muito mais, falando das pernas. As camisetas coladas é o tititi, né? Os homens, os naturais, né? Os baianos, estão sendo assim escanteados pelas meninas aqui, porque os turistas estão aí disponíveis. E como esses homens que estão se sentindo aí agora isolados, né? Porque antes você tinha ali aquelas mulheres disponíveis para paquera e tudo mais, e agora se vê escanteado. Ele tem como, como é que eu posso dizer? Não é se tratar, mas como tentar evitar não ter tanto ciúme, digamos assim, de que as mulheres procuram os homens que estão de fora, né? Os gringos e não os daqui. Eu diria a eles que não tentem se passar por gringos, porque pode ser uma fria. Não tentem falar o outro idioma, o segundo idioma que ele sabe, tentando fazer passar por gringo, que isso é fria. Não façam isso. Eu acho que isso vai passar como uma onda, como tudo que passa mesmo. Vai passar essa onda e as meninas vão voltar a se interessar por eles. E eu acho que eles têm que aproveitar um pouquinho, só relaxar. Agora, será que os homens ficam, né? Porque eu vejo os homens tão cavalheiros no carnaval, realmente cabe o trocadilho, né? Mas assim, sendo o futebol um esporte que agrega os homens, né? Eu não vejo essa competição. Se o futebol fosse um esporte feminino, eu acho que a gente teria uma guerra aqui. 60% fossem mulheres indo para aqui, elas iam se degladiar. Mas os homens, eles têm uma relação diferente entre as mulheres, que as mulheres, elas são muito competitivas o tempo inteiro. Eu não sei se os homens sofrem tanto do que sofreriam as mulheres nas mesmas condições, elas entendeu? Muito elas seriam uma guerra, como eu diria, né? Tipo, eu acho que enfim, esses gringos, essas loiras, seria um estado de depressão, índice de suicídio aumentaria, certamente. Sendo um pouco dramática, né? Eu acho que as mordidas seriam as mulheres que dariam as mordidas. E por que esse comportamento tão diferente dos homens serem mais sociáveis, companheiros um do outro, e as mulheres serem mais competitivas?
A psicanálise... Já são 6h44. Vai ser difícil. Eu só vou dizer que Freud desistiu de entender o que é uma mulher, só para você ter ideia do quanto é difícil, entendeu? As mulheres são seres muito mais complicados, realmente. Bom, eu acho que essa é a deixa. 6h44, a gente quer agradecer muitíssimo aqui a participação da psicanalista Sheila Vasconcelos. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto. E também aqui a médica e sexóloga Alcione Bastos, obrigado pela presença aqui no Frequência Havaiana. Eu que agradeço, Renato, Dalmi, a oportunidade. Uma boa noite para vocês. 6h44.